Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês a linda bolsa Eva, meus amores, uma aula que eu já tenho aqui do canal, tá? Essa aqui eu estou regravando com mais detalhes para vocês, com a filmagem melhor também, né, para ajudar vocês a visualizarem bem. Então eu trouxe para vocês essa bolsa feita em fio de malha. Essa aula de hoje são todos os materiais lá da Shopee, então eu vou deixar para vocês na sacolinha. Aqui do cantinho tem uma sacolinha, é só você clicar nela, que já vai estar todos os materiais que eu utilizei na aula de hoje, tá? Ficou super linda essa bolsa e muito estruturada, meus amores. Então, ficou muito legal, ó, ensinei pra vocês essa lateral, que pra quem já conhece o canal há um tempo, já conhece essa lateral aqui. Eu sempre trago aula pra vocês. Fiz um tasselzinho, os acessórios são lá da Asa Tecido, tá? Eles têm loja na Shopee. E pra você que quer adquirir aí acessórios também da Asa Tecido, mas no atacado, meus amores, tem a Botelho e Cia. Deixo pra vocês todas as informações aqui na descrição. Ficou muito bonito esse modelo, gente, esse verde maravilhoso. Esse verde aqui, gente, é o verde médio, ele saiu de linha, tá? Mas tem a cartela do mesmo fio para vocês escolherem uma outra cor aí, tá? Tem outros tons de verdes bem bonitos também, tá certo? Vou tirar as medidas para vocês verem. De altura aqui, meus amores, fiquei com um total de 21 centímetros e de largura fiquei com um total de 20 centímetros e meio. Tá certo? Lembrando que eu ensino pra vocês todo o passo a passo pra você aumentar ou diminuir esse tamanho, tá certo? Então presta bastante atenção no início da aula que eu ensino pra vocês tudo bem certinho. E de largura aqui eu fiquei com 8 centímetros, tá? A nossa alça ficou com 32 centímetros, tá certo? E ficou muito legal, ficou muito bonita. Lembrando que esses tamanhos, né, pode variar aí de tensão para tensão, né, de cada uma, porque a tensão de ponto sempre muda bastante, ok? Eu utilizei aqui, gente, 400 gramas de fio, então foi menos de um rolo e meio, porque cada rolinho tem 300 gramas. E deu pra fazer essa bolsa super linda e super espaçosa, olha, pra vocês verem por dentro. Ficou com um espaço interno bem legal, cabe bastante coisa aqui, tá? Não parece, mas cabe. E eu espero muito. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia. Eu espero muito que você fique aqui comigo no canal na Stream Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais quando eu postar por aqui, tá? O YouTube vai te avisar toda vez que eu postar, quando você clica aqui no botãozinho. Clica no sininho, tá? Você clicando no sininho, você vai ativar essas notificações e toda vez que eu postar tutorial, o YouTube vai te avisar, tá bom? Você não vai perder nenhum tutorial. Se você puder, torne-se membro aqui do canal também, clicando no botãozinho Seja Membro. Quando você clica aqui no botãozinho Inscreva-se, vai depois aparecer Seja Membro. Clicando no botão Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio e também vai apoiar o canal por R$ 6,99 mensais, tá? Você vai ter acesso a 2 aulas inéditas por mês, mais as aulas que eu já postei lá no Clube Fio a Fio. Então vai ter uma cartela bem grande de aulas inéditas que eu posto no Clube Fio a Fio e não posto aqui no canal, tá certo? Mas se não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando aqui embaixo um coraçãozinho de onde você está falando e assistindo os anúncios. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora para a aula! E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero adiantar para vocês que todos os materiais que vamos utilizar hoje são da Shopee, tá? Então, já vai ter uma sacolinha aqui no cantinho para vocês adquirirem todos esses materiais. É só clicar na sacolinha e escolher o material que você precisa, que você vai ser redirecionado para a Shopee. E o vídeo vai continuar tocando, então você não vai perder nenhum detalhe, tá certo? Para começar, eu quero mostrar para vocês o fio. Esse aqui é um fio de 27 milímetros, meus amores. Esse é o verde médio, mas ele saiu de linha, tá? Então, eu vou deixar o link aqui pra vocês da mesma marca do fio, tá? E vocês podem escolher outras cores, tá? Porque o verde médio não tem mais na linha. Eu tenho aqui 2 rolinhos de fio, tá certo? Eu até enrolei com o meu enrolador, já tensionei bem pra ajudar aí na hora do processo da gente fazer a bolsa, tá? Inclusive, uma dica muito legal pra você que não gosta, né, de ter que ficar tensionando o fio enquanto tá crochetando, sugiro vocês enrolarem o fio todo de novo e ele já vai ficar tensionadinho, vai facilitar muito o trabalho, fora que fica bem organizadinho aí o seu armário.
Então, vou deixar pra vocês todos os links aqui, tá na sacolinha, como eu falei pra vocês. Então, vocês têm uma outra... Vocês podem escolher uma outra tonalidade de fio, que essa está fora de linha, mas tem outros tons de verde também. Então, vamos utilizar um rolo e meio, mais ou menos, então, por isso que vocês têm que ter 2 rolinhos de fio, tá certo? A agulha que eu vou utilizar vai ser a nossa agulha favorita aqui do canal, que é a agulha Unique da Fios Kiki. Essa é a agulha número 6, eu sempre uso aqui, sempre falo pra vocês, que é uma agulha que vale muito a pena você conhecer, pra você que quer ter uma agulha ergonômica, mas não consegue investir naquelas agulhas caras, gringas, mas eu já garanto pra vocês que a qualidade é a mesma, e eu paguei menos de R$ 30 nessa agulha, tá? A pegada dela é maravilhosa, muito confortável de crochetar, desliza muito bem o fio também, tá bom? Então, vamos utilizar a agulha número 6, também vai estar na sacolinha. E os acessórios, eu vou utilizar os acessórios também da Shopee, mas da Asa Tecidos, meus amores. Eu vou utilizar esse fecho tigre no dourado. Vou utilizar um par de argolas articuláveis, gente. Essa aqui é aquela argola bem grandona, de 30 milímetros. Olha que banho lindo. Eu acho bem bacana ela, porque como a gente tem que atravessar essa argola na lateral toda da bolsa e mais alça, eu gosto de argolas maiores, tá? E também um mosquetão dourado pra gente fazer um tasselzinho, tá? Pra dar um charme na nossa bolsa, ó. Esse mosquetão aqui que é lindíssimo, muito bonito. Também vou deixar pra vocês o cupomzinho aqui na sacolinha, tá? E pra você que quer comprar os acessórios da Asa Tecido, no atacado tem a Botelho e Cia, eu vou deixar pra vocês o link na descrição pra vocês adquirirem, tá bom? Vou utilizar também tesoura, gente. Essa é uma tesoura que eu já venho falando pra vocês há um tempo, pra você que quer uma tesoura de qualidade, que vai te ajudar aí tanto nos arremates, quanto até mesmo trabalhar com tecido, né? Eu venho ensinando vocês lá no Clube Fio a Fio. Clica aqui no botãozinho Seja Membro pra vocês fazerem parte do clube. Eu ensinei vocês a fazerem forro, eu trabalho toda com essa tesoura, tá? A qualidade é tesoura de costureira mesmo, tá? Então, compensa bem mais você adquirir aí uma tesoura, gastar um pouquinho mais, digamos assim, pra comprar uma tesoura de qualidade do que ficar comprando várias e várias tesouras. É o mesmo caso aqui do ateliê, gente. Eu já comprei várias e várias tesouras, e se fosse pra mim calcular tudo, já teria dado pra comprar umas 3, 4, 5 tesouras dessa daqui, porque vale muito a pena, a qualidade dela é incrível, e também vou deixar pra vocês o link na sacolinha, tá? Também vamos precisar de cola para arremate e fita métrica pra gente produzir aí a nossa bolsa, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, pro nosso processo aqui, tá? Pra começar, precisamos fazer uma quantidade de números de correntinhas, tá bom? Pra você que quer aumentar ou diminuir a quantidade de correntinhas, vai demandar o comprimento da bolsa de vocês, tá? Levando em consideração que a gente vai dobrar a nossa bolsa, tá? Então, a gente vai dobrar. Eu vou mostrar pra vocês certinho aqui como que ficou depois que eu fizer a primeira carreirinha. Eu já não gosto muito de medir as correntinhas, gente, porque nunca fica com o tamanho das correntinhas. Sempre vai ficar com o tamanho das carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui um total de 39 correntinhas, tá certo? Pra você que quer aumentar ou diminuir, só você fazer números ímpares de correntinhas pra gente ter números pares de pontos, tá? Então, tenha isso em mente. Pra diminuir ou aumentar, sempre números ímpares de correntinhas, tá certo? Laço meu fio, giro 360 graus, laço e fecho aqui fazendo uma laçada inicial, certo? Agora, eu vou fazer aqui minhas 39. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Fiz aqui meu cordão com 39 correntinhas, tá? E agora, meus amores, como que vai ser a nossa sequência aqui? A gente não vai trabalhar desse lado da frente das correntinhas, que são onde tem os vizinhos, porque depois a gente vai utilizar esse lado aqui pra fazer a lateral, tá? Então, eu não posso trabalhar nessa parte aqui. O que que eu faço? Eu viro o meu cordão. E cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha, tá certo? Então, você vai se basear por essas alcinhas aqui, certo? Então, como que vai ser o nosso ponto aqui? Eu chamo ele de ponto fantasia, gente, porque eu não sei se ele tem nome. Se você sabe o nome desse ponto, comenta aqui embaixo. Como que a gente vai fazer aqui? Laço o meu fio, a gente vai fazer como se fosse a base de um ponto meio alto, mas não é ponto meio alto, tá? Pula a primeira correntinha, vem na próxima. A gente vai pegar só essa alcinha aqui, ó. Se vocês olharem aqui na parte de baixo, tá livre as outras duas. Laço meu fio,
Passa aqui por baixo da alcinha, laço, trago aqui pra cima de novo, ó. 1, 2, 3 alcinhas, igual um ponto meio alto. A diferença é que essa última alcinha eu passo por dentro dessas duas, tá? Vamos lá de novo. Outra coisa também bem legal, que vai deixar um resultado bem incrível da sua bolsa. Principalmente na hora de laçar. Sempre lace o fio desse lado do avesso, deixe encostada na agulha. Sempre deixe encostado na agulha pra ficar do lado direito certinho, ó. Porque ele vai ficar assim. Aí, eu entro aqui embaixo da minha alcinha, laço meu fio, trago aqui pra cima. 1, 2, 3 alcinhas na agulha. A terceira eu passo por dentro das outras duas. De novo, laço meu fio, sempre o lado avesso encostado na agulha. Entro aqui na alcinha, laço meu fio, trago aqui pra cima. 1, 2, 3 alcinhas na agulha, laço e tiro tudo junto. Opa, gente, fiz um meio ponto alto, não é ponto meio alto, tá? É assim mesmo, gente, até a gente se confunde, a gente tem que estar sempre atento. A última alcinha a gente passa por dentro das outras duas. Laço meu fio, lado avesso sempre encostado na agulha. Eu vou procurar tensionar bem esse fio pra não ficar parecendo a rebarba, tá? Entro aqui embaixo na alcinha, laço, trago aqui pra cima. 1, 2, 3 alcinhas na agulha. A terceira a gente passa por dentro das outras duas, tá? E vai ficando assim, ó. Essa alcinha que a gente laçou, que eu falei pra vocês, que vai ficar aparente, tá vendo? Então, eu vou fazer esse processo aqui, gente, até o finalzinho da minha carreira. E a gente vai ficar com um total de 38 pontos, tá certo? Então, quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho, meus amores, da minha carreira, e fiquei com um total de 38 pontos, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu vou até tirar as medidas pra vocês verem. Pra vocês verem se vocês vão fazer esse tamanho ou não, tá? Outra coisa também, gente. Se você pulou a introdução onde eu mostro as medidas, volta lá pra vocês verem, porque geralmente vocês pulam e depois vocês ficam me perguntando quantos centímetros que ficou, tá? Ó, essa primeira carreira minha tá com 42 centímetros, tá bom? Mas sempre solta um pouquinho, tá? Eu já fiz a minha bolsa e no final ela ficou com mais ou menos 47 centímetros aqui de comprimento. Então, vocês comparem, vão no início do vídeo, vejam quantos centímetros que ficou, se você quer esse tamanho ou não, tá? E também comparem com a quantidade aqui de centímetros da primeira carreirinha também, tá certo? Porque essa primeira carreira ficou com 42, mas ela sempre dá uma soltada a mais. Agora, eu faço aqui uma correntinha e viro o meu trabalho. Olha, pra vocês verem, vai ficar sempre assim, ó. Uma carreira vai ficar assim e a outra carreira vai ficar assim. Vai ficar bem bonito. Laço o meu fio aqui, sempre com o lado do avesso encostado na minha agulha. Já venho trabalhando no meu primeiro espaço. Lastro aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, a terceira eu passo por dentro das outras duas. Tá? Laço aqui. Entro no meu espacinho, laço, trago aqui pra cima e fecho. Entro aqui dentro, laço meu fio, trago aqui pra cima, a terceira alcinha eu passo por dentro das outras duas, tá? Laço meu fio, lado avesso sempre encostado na agulha. Laço, a terceira alcinha sempre passo por dentro das duas, tá certo? E aqui, gente, a sequência é essa, uma sequência super tranquilinha. Como eu falei pra vocês, a gente só precisa se atentar aqui nessa parte de laçar, porque o fio tem que ficar bem certinho, ó. O fio tem que ficar retinho assim, pra não ficar aparecendo no lado do avesso do fio, tá certo? Então, essa é a sequência. Eu vou subir aqui fazendo as minhas carreiras, tá? Eu vou fazer aqui um total de mais ou menos 19 carreiras. Quando eu tiver aqui todas as minhas carreiras, eu venho pra gente começar a fazer a nossa lateral. Pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? Subi um total de 19 carreirinhas, com esse ponto bem bonito. Eu vou tirar as medidas pra vocês verem, tá? De comprimento, que foi a parte das correntinhas que a gente fez no início, ficamos com um total de 47 centímetros, e de largura, que é a quantidade de carreiras que fazemos, fiquei com 20 centímetros e meio, tá? Lembrando que pra diminuir aqui na parte da largura ou aumentar, é só diminuir ou aumentar as carreiras, e na parte do comprimento você tem que começar com a quantidade de correntinhas que vocês desejam, tá bom? Agora a gente vai fazer a nossa lateral, tá certo? Como eu falei pra vocês, a gente tem que tomar cuidado, principalmente no início, porque as correntinhas vão demandar aqui
o cálculo da nossa lateral, tá? Peguei aqui papel e caneta para mostrar para vocês e explicar certinho, principalmente para você que quer ou fazer uma lateral mais larga e assim você vai ter que fazer mais carreiras, ou para você que fez uma quantidade diferente de correntinhas, tanto maior quanto menor, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, a gente precisa fazer 2 cálculos, na primeira e na segunda carreira. Depois, a gente vai seguir na lógica que eu vou mostrar pra vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai fazer algumas carreiras pra diminuir a lateral da bolsa, tá? Então, a gente vai colocar 2 diminuições de 3 pontos, perdão. Então, vão ser 2 diminuições e cada diminuição vamos trabalhar em 3 pontos, tá? E aqui a gente tem que fazer uma coisa bem certinha. Por isso que a gente começa com números ímpares de pontos para ficar com números pares para dar tudo jóia, tá? Porque se ficar com números ímpares não vai dar certo aqui essa lateral, tá certo? Então, como que a gente vai fazer aqui, meus amores? A gente precisa fazer. Então, a gente sempre vai ter a mesma quantidade de pontos, tanto no início quanto no final, tá? Então, a gente precisa primeiramente calcular isso daqui, ok? Então, qual que é a regrinha principal que a gente tem? A única regra nessa primeira sequência aqui que vocês têm e eu também tenho, que são 2 diminuições pegando em 3 pontos, tá certo? Lembrando aqui que vocês só vão mexer nisso daqui caso vocês queiram aumentar a quantidade de carreiras. Eu vou fazer somente 3. Caso você queira uma lateral mais larga, você tem que fazer o cálculo também, tá bom? Porque vai modificar um pouquinho aqui na parte central. E pra você que fez uma quantidade diferente de correntinhas, tá certo? Então, vamos lá. Pra você que vai fazer do jeito que eu mostrei, é só seguir a sequência que eu tô falando pra vocês, não precisa fazer cálculo nenhum. E pra você que tá com dúvida, é só comentar aqui embaixo também que eu ajudo vocês, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, como eu falei pra vocês, a regrinha principal é 2 diminuições de 3 pontos. Então, a gente tem 3 pontos mais 3 pontos, certo? E agora, a gente precisa decidir essa parte central, entre uma diminuição e outra. Tá certo? Por quê? Porque é isso que vai demandar as carreiras, ok? E outra regrinha aqui, a gente tem que colocar sempre números pares entre uma diminuição e outra, tá certo? Então, aqui, essa parte central, eu vou colocar 4 pontos. Certo? Então, é a primeira diminuição, 4 pontos, e a segunda diminuição, ok? Dando um total aqui de 10 pontinhos. Essa é a parte central, tá? Agora, eu preciso ver quantos pontos sobraram pra gente dividir entre o começo e o final. Lembrando que aqui na minha carreira eu tenho 38 pontos, tá certo? Vocês vão fazer esse cálculo, lembrando, caso você precise fazer o cálculo, com o número de carreiras que vocês têm aí, ok? Então, 38 menos 10, temos 28 pontos. E eu preciso dividir esses 28 pontos por 2, porque eu tenho que colocar a mesma quantidade no início e no final. Então, aqui eu tenho um total de 14 pontos. Então, vai ser essa quantidade de pontos que eu vou colocar no início e a mesma quantidade que eu vou colocar no final. E daí a sequência do meio, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a primeira carreirinha e depois a segunda eu mostro o cálculo também, certo? Como que vai ser a sequência aqui? Agora, a gente vai fazer pontos baixos normalmente, só que pegando somente na alcinha de trás, tá certo? Então, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, vão pegar somente na alcinha de trás, tá certo? Então, eu entro aqui, lastro, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. No próximo, entro, lastro, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo, ok? Então, como eu falei pra vocês, no meu cálculo, vou fazer 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou seguir dessa forma até eu ter meus 14 pontos, lembrando que é só pegando na alcinha de trás. Fiz aqui os meus 14 pontos, meus amores, e agora vamos iniciar aqui o processo central, que são as diminuições de 3 pontos, né, que é a primeira que a gente vai fazer. Então, como que é, para caso você não saiba? Você vai entrar no primeiro ponto, laço o fio, trago aqui pra cima, não finalizo. Entro no segundo ponto, laço, trago aqui pra cima, não finalizo. E entro no terceiro ponto, laço, trago aqui pra cima. E agora eu vou finalizar. Por isso que a gente chama de diminuição de 3 pontos. Porque eu peguei, ó, 1, 2, 3. Em 3 pontos eu peguei 3 laçadas, tá? Então, aqui no total, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 alcinhas na agulha, laço e tiro todas juntas. Essa é a diminuição de 3 pontos, tá? Agora,
Vou colocar aqui no centro a quantidade de diminuições que eu falei pra vocês. Vou fazer aqui 1, 2, 3 e 4 pontinhos, tá? E agora, mais uma diminuição de 3 pontos. Entra no meu primeiro ponto, lasco e trago aqui pra cima, sempre tensionando bem o fio pra ficar bem bonito, tá? Aí. 1, venho no segundo ponto, 2, venho no terceiro ponto, 3. 1, 2, 3, 4 alcinhas na agulha, laço e tiro todas juntas, certo? E agora, vamos finalizar do mesmo jeito que a gente começou, que foi com os 14 pontos, tá? E aqui é tranquilinho. É só fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês no início, tá bom? Então, quando eu chegar ali no final, eu venho mostrar pra vocês que a gente vai contar os pontos dessa primeira carreirinha, que a gente precisa dela também pra fazer o cálculo da segunda carreirinha, tá? Finalizei aqui minha carreira, meus amores, e fiquei com um total de 14 pontos, tá? Lembrando que tem que dar bem certinho. Caso você chegue aqui e esteja faltando ponto ou ponto a mais, volta porque tem alguma coisa errada, tá? Precisa ficar exatamente igual. Ó, aqui ela já começa a fechar, mas ainda não fechou totalmente, ok? Então, vamos lá, que eu falei pra vocês que a gente precisa contar os pontos, né? Vou contar aqui tudo pra vocês verem, tudo bem certinho, tudo juntinho, porque temos muitas alunas iniciantes, meus amores. Para você que tem um nível mais avançado, é só clicar no botãozinho aqui de configuração e acelerar esse vídeo ou pular para a próxima carreira, tá? Tem bastante gente comentando que eu explico muito bem, mas eu falo muitas coisas desnecessárias. Só que se para você é desnecessário, para as meninas que estão começando agora, é muito necessário. Então, por isso que eu repito muito bem e explico muito bem. Então, vamos ter paciência com as amigas aí crocheteiras que estão começando agora, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, a diminuição vale 1. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Então, aqui na minha carreirinha, eu fiquei com 34 pontos. Certo? Então, agora vamos para nossa segunda carreira, que vou fazer o cálculo também para mostrar para vocês, para você que diminuiu aí a sequência ou aumentou de correntinhas no início, tá? Ah, outra coisa aqui também, gente, para você que quer fazer mais carreiras ali na parte da lateral, é só você aumentar esse número aqui, tá? É só você colocar 6 pontos, 8 pontos, quanto mais pontos vocês aumentarem aqui, maior vai ficar essa lateral, mais larguinha, porque você vai ter que fazer mais carreiras, tá bom? Então, eu coloquei o número 4, porque eu vou fazer somente 3 carreiras, certo? Então, vamos lá. Aqui agora, como que vai ser a nossa sequência? Vai mudar um pouquinho, tá certo? Aqui, outra regrinha que vai ser em todos os casos, no meu caso, no seu caso, independente de quantas correntinhas você iniciou ou finalizou. Para manter mais fechadinho ainda a lateral, a gente vai colocar pontos baixíssimos. A gente sempre vai colocar 6 pontos baixíssimos no início e 6 pontos baixíssimos no final, tá? Então, vamos lá. Vou colocar os 6 pontos baixíssimos do início, os 6 pontos baixíssimos do final, certo? E agora vamos para a parte central, que a gente vai calcular também para a gente dividir aqueles pontos em 2, para a gente ver quantos pontos que a gente vai fazer depois dos pontos baixíssimos, tá? Então, temos a diminuição de 3 pontos. Aí, aqui nessa parte do meio, gente, a gente vai começar a diminuir de 2 em 2. Então, se nessa carreira anterior era 4, agora eu vou fazer 2 pontos. Certo? Coloco aqui os 3 pontos do final, tá? Que são as diminuições. Então, somando tudo aqui, fiquei com um total de 20 pontos, tá? Nesse meu caso, como falei pra vocês. E esses 20 pontos a gente vai subtrair dos 34. Então, fiquei com um total de 14 pontos sobrando. E eu tenho que dividir eles por 2 pra gente ver quantos pontos a gente vai colocar no início e no final. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Então, esse é o número que eu vou colocar depois dos pontos baixíssimos, tá? Então, vamos lá, que agora aqui já tá feito o meu cálculo, já finalizei esse cálculo, não precisamos mais fazer cálculo nenhum, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha correntinha e vou virar o meu trabalho.
Virei aqui meu trabalho, como falei pra vocês, vamos fazer 6 pontos baixíssimos no início e 6 pontos baixíssimos no final. Vem aqui na alcinha de trás, um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo. Bem soltinho pra não repuxar, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma puxadinha aqui, tá? Pra ficar bem levantadinho. E agora, vou fazer os 7 pontos que foi o que a gente calculou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos para a diminuição de 3 pontos. Entro no primeiro ponto, laço não finalizo, entro no segundo, laço não finalizo, entro no terceiro, ficamos aqui com 4 alcinhas, deixa eu só tensionar melhor esse fio. Laço, fecho todos juntos, esse pontinho. Agora, fazemos a quantidade de pontos aqui no centro. Como falei pra vocês, 2 pontinhos somente. 1 e 2, porque essa parte central a gente diminui de 2 em 2, tá? Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui esse ponto. E agora, novamente, fazemos aqui a nossa diminuição de 3 pontos. 1, 2 e 3. Correto? E agora, a gente vai finalizar do mesmo jeito que a gente iniciou. Agora, eu vou fazer os 7 pontos baixos e depois os 6 pontos baixíssimos, tá bom? Daí, eu venho aqui pra mostrar pra vocês como que ficou pra gente iniciar a nossa última carreirinha aqui da lateral. Finalizei aqui a minha segunda carreirinha, olha pra vocês verem como já fechou bem mais. E agora, vamos pra terceira e última aqui no meu caso, tá? Laço, faço uma correntinha, viro aqui o meu trabalho. Virei aqui todo o meu trabalho. E aqui a gente continua, gente, sempre com a mesma sequência dos 6 pontos baixíssimos no início e no final, tá? 1, 2, 3, 4, 5, dou uma puxadinha pra trás. Opa, e 6, certo? Agora, meus amores, como que a gente vai fazer aqui nessa parte? Por que eu falei pra vocês que não precisa de cálculo? Porque a partir da segunda carreirinha, essa parte aqui, esse número de pontos baixos, vai sempre diminuir de 1 em 1. Então, se nessa carreira anterior a gente fez 7 pontos, aqui eu vou fazer 6 pontos, tá? Então, aqui eu venho, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, independente de quantos pontos você ficou aí, caso você tenha feito uma quantidade diferente de correntinhas, sempre vai ser de 1 e 1, tá? E aqui, na parte do meio, a gente sabe que a gente tem que fazer a diminuição de 3 pontos, ó. Já vem aqui, já faço essa diminuição. E aqui também, nessa parte central, a gente sabe que a gente tem que diminuir de 2 em 2. Então, se aqui eu tinha 2, agora eu vou fazer diminuição seguido de diminuição, perdão. Então, para você que aumentou a quantidade de carreiras aqui, saiba disso, que para finalizar, você sempre vai ter que fazer a última carreira de diminuição seguida de diminuição, ok? Então, fiz a primeira diminuição e vou fazer a próxima. 1, 2 e 3. Laço e fecho tudo, ficando com 2 diminuições na sequência. E agora, finalizo do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. 6 pontos baixos e 6 pontos baixíssimos, ok? Então, aqui é a minha última carreirinha e eu acho que fica... Opa, olha aí, eu falei de 6 pontos baixíssimos, eu já tava fazendo os pontos baixíssimos. Mas primeiro é, o ponto baixo, perdão. 1, 2, 3... 4, 5 e 6. E agora sim, as diminuições, tá? Era pra vocês verem como ele fecha muito bem. Eu acho que fica uma largura bacana, não precisa mais do que isso, tá? Mas pra você que fez mais pontos aqui nessa parte central, você tem que continuar as carreiras, tá bom? Até ficar com a sequência de diminuição seguida de diminuição.
tá? Vou finalizar aqui os pontos baixíssimos e venho mostrar pra vocês como que eu faço a união da lateral. Então, pessoal, já fiz aqui a minha carreirinha, o meu último pontinho. E como eu falei pra vocês, eu gosto de fazer pontos baixíssimos pra ficar bem bonita aqui essa lateral, tá? Então, aqui eu quero mostrar pra vocês. Vocês colocando aqui do ladinho, uma da outra, vocês conseguem ver que temos os pontos, as alcinhas de cima dos pontos, né? E como a gente faz a divisão bem certinha, temos cada uma na frente da outra, sem faltar nenhuma, né? E aqui a gente vai fazer pontos baixíssimos pegando nas alcinhas que se encontram, ó. Essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, até aqui embaixo, tá? A primeira, eu já tenho essa alcinha passada aqui, né? Que ela tá soltinha. Então, eu venho nesse pontinho e puxo essa alcinha pra trás. Porque não tem como eu pegar na alcinha, né, gente? Porque aqui já tá solto. Então, nesse ponto eu já trabalhei, eu tenho que vir nos próximos. Então, eu pego uma alcinha de cá, ponto baixíssimo. Opa, soltou aqui. Então, nesse pontinho eu já trabalhei, alcinha de cá, alcinha de cá. Ponto baixíssimo. Outra coisa também, se você começou pegando na alcinha de baixo, você vai até lá embaixo, sempre pegando primeiro a alcinha de baixo, tá certo? Ó, alcinha de cá, ponto baixíssimo. Alcinha de cá, ponto baixíssimo, tá certo? E eu vou fazer essa sequência até aqui embaixo. Desci aqui embaixo, meus amores, fazendo pontos baixíssimos, mas queria mostrar pra vocês que sempre fica os dois lá embaixo, das duas diminuições, que é um pouquinho mais difícil de ver, ó. As alcinhas ficam um pouquinho mais escondidas, mas a gente precisa pegar essas alcinhas, tá? A gente não pode deixar de pegá-las, porque eu preciso fechar toda essa parte aqui, ok? E fiz aqui o último pontinho baixíssimo, certo? Agora, a gente corta o fio. Corto aqui bem rente, puxo pra fora a pontinha. E agora, eu volto aqui pra dentro. Ó, pode ser um espacinho diferente, tá? Só preciso esconder aqui essa pontinha. Ó, então, a gente não vai trazer ela para um espaço que já tá saindo, vou trazer para um lugar diferente. E puxo aqui pra baixo. Trouxe aqui pra baixo, ajeito e olha pra vocês verem como fica bem bonita essa lateral. Nossa, maravilhosa, né, gente? E aqui a gente esconde as alcinhas, dá um pinguinho de cola e tá feito o arremate. Ó, depois eu venho e faço o arremate aqui bem bonitinho, tá? Agora, vocês vão fazer esse processo do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, deste lado de cá, tá? Então, aqui eu tenho algumas diquinhas pra dar pra vocês. Primeiramente, quando a gente for fazer a próxima lateral, eu tenho que principalmente olhar a minha primeira carreira, ó. Essa é a primeira carreira da lateral. O ponto tá do lado direito, então eu sei que esse ponto também tem que ficar do lado direito do lado de lá, tá? Então, eu tenho que iniciar os meus pontos baixos, ó, pra vocês verem, tá do lado direito, tá? Só ajeitar aqui. Então, como tá aqui do lado direito, eu preciso que fique do lado direito aqui também. Então, eu vou fazer nessa parte de cá, tá? Porque precisa ficar do lado direito. Outra coisa, lembra que a gente pegou nas alcinhas de trás do ponto? Por conta disso, porque eu preciso que fique livre essas alcinhas aqui pra gente fazer a lateral. E eu vou dar uma dica pra vocês aqui, principalmente pra iniciar essa carreira, porque geralmente vocês ficam com dúvida. Por quê? Quando a gente começa um ponto baixo, da forma tradicional, que é, a gente sabe que é pegando a alcinha de trás e fazendo aqui uma correntinha, ela não fica com a alcinha em cima. Ó, pra vocês verem, eu vou fazer 2 pontos baixos. A alcinha de cima, a gente só tem uma aqui, tá vendo? Só que eu tenho 2 pontos baixos. E eu preciso da alcinha pra fazer os pontos certinhos. Então, qual que é a dica aqui pra vocês? Vocês vão
laçar o fio primeiro, ó, laço o fio, segura aqui a perninha, ó, pra cá, venho atrás da alcinha, lastro aqui pra cima e fecho. Dessa forma, o meu primeiro ponto baixo já vai ficar com essa alcinha aqui, ó. O segundo, se eu fizer o segundo, também fica com alcinha, tá vendo? Então, os dois têm alcinhas. Vou mostrar pra vocês de novo. Como que a gente faz? Seguro aqui o meu fio, como se eu fosse fazer uma laçada inicial, laço o meu fio, só que eu não vou fazer a laçada inicial. Essa ponta eu coloco aqui, ó, encostado, pegando pra trás. Venho na alcinha de trás, laço, trago aqui pra frente e fecho como um ponto baixo comum mesmo. E aqui fica essa alcinha. E depois a gente pode prosseguir fazendo o mesmo processo aqui, porque vai ficar com as alcinhas, tá bom? Então, essa é a dúvida que vocês sempre têm, tá? Então, aqui vocês só vão fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês esse lado de cá, tá? Se caso você tiver alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo. Se você fez o cálculo, tem que seguir o seu cálculo, tá bom? Do mesmo jeito que você fez uma lateral, você tem que fazer a outra, tá certo? Vou finalizar aqui a minha lateral e já volto com vocês. Então, pessoal, vamos agora para nossa alça, tá? É uma alça bem bonita, gente, bem robusta, mas alguns de vocês têm dúvidas nessa alça. Eu já trouxe tutorial aqui no canal desse modelo de bolsa, eu estou regravando ele, né, como falei no início, e alguns de vocês ficaram com dúvida na alça. Então, eu vou explicar bem detalhadamente essa parte da alça, tá? Então, para começar, a gente vai fazer o anel mágico. Eu vou colocar a pontinha do fio, ó, passando aqui nos meus 4 dedos. Vou dar a volta, ó, com o restante do fio do rolo e trazer aqui pra cima e colocar o meu dedão e segurar aqui em cima. Vou tirar esses 3 dedos e ficar só com esses 2 aqui, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar o fio do rolo e vou segurar aqui com esses 3 dedos pra dar uma estabilidade, tá? Porque agora a gente vai começar o processo de fazer o crochê aqui nessa parte de dentro. Então, vou entrar aqui dentro, ó, passo por dentro, laço esse fio, dou uma ajustadinha aqui, ó, de novo, pra não ficar com dúvida. Ó, tá aqui, entro aqui dentro da alcinha, laço o fio que eu tô segurando, trago aqui pra dentro, ó, laço e faço o primeiro ponto, tá? E aqui eu vou fazer um total de 4. Fiz o primeiro, pegando as 2 alcinhas, tá bom? Fiz aqui o segundo, o terceiro e agora o quarto, certo? Então, ficamos com 4. Agora, eu vou puxar essa laçada, só que antes de eu puxar, eu quero mostrar pra vocês aqui a parte de trás. Que a gente vai fazer esses pontos na parte de trás, tá? Então, a gente sabe que a parte do avesso de um ponto baixo tem 2 perninhas. Eu vou pular a primeira e vou trabalhar na segunda. Pula a primeira e trabalha na segunda. Pula a primeira e trabalha na segunda. Pula a primeira, essa aqui vai se formar ainda porque a gente não finalizou, tá? Então, sempre vai ser na segunda alcinha. Por que que eu tô mostrando pra vocês agora? Porque quando eu puxar esse fiozinho aqui, ele vai aproximar as perninhas, tá? Então, dessa forma, fica um pouquinho mais fácil de mostrar pra vocês, certo? Então, agora eu puxo aqui bem, ó. Puxo toda essa alcinha, ó. E vou puxar essa pontinha aqui pra dentro pra já ir arrematando, tá? E agora eu fecho, ó, aqui, deixando o lado do avesso pra frente, tá? Então, toma cuidado pra não fazer o inverso. Não é o inverso, é aqui, ó. O lado do avesso pra frente, tá? Puxa essa pontinha pra cá. E como eu falei pra vocês, vamos pular a primeira perninha, vamos vir na segunda. Eu pesco aqui, ó, de cima pra baixo. Pega essa alcinha, sempre mantendo bem justinho aqui essa parte que tá na agulha. Laço, trago aqui pra cima, fico com 2 alcinhas na agulha, fecho fazendo o primeiro ponto baixo. Viro e encontrei aqui o meu próximo ponto baixo, ó, que é esse daqui. Então, eu pulo essa primeira alcinha e venho nessa. Pesco a segunda perninha, laço, fiz o meu segundo ponto baixo. Viro mais um pouquinho
Temos aqui o segundo ponto baixo. Pulo essa perninha, ó, eu abro aqui pra não ter dúvida, pulo essa, venho nessa daqui. Agulha de cima pra baixo. Ajusto bem essa alcinha pra aproximar bem esses pontos. Lastro aqui pra cima, fico com 2 alcinhas na agulha e fecho o segundo ponto. E agora eu vou vir pro quarto ponto baixo, perdão. Que é esse daqui, ó. Eu pulo o primeiro, venho no segundo. Agulha de cima pra baixo, faço um ponto baixo, tá? A partir de agora, vocês vão começar a ver que as perninhas vão começar a se abrir, tá? Então, ó, olhando daqui, ó, de frente, a primeira tá aqui e a segunda já tá mais esticadinha, tá vendo? Essa aqui é a mesma coisa, ó, um ponto baixo, a perninha mais curtinha, essa mais esticadinha. Mais curtinha, mais esticadinha. Então, a gente vai fazer os pontos pegando essa alcinha. Então, vai ficar mais fácil até de visualizar, ó. Eu só entro aqui, trago pra cima, um ponto baixo. E a pontinha fica aqui, tá? Venho no próximo ponto, ó. Laço, um ponto baixo. No próximo, a perninha esticada aqui, tá vendo? Laço, um ponto baixo. Ó, a perninha esticada. Opa, é só uma perninha. Laço, um ponto baixo, ó. Aqui o ponto baixo, a perninha esticada, laço, um ponto baixo. E aqui a gente vai seguindo, gente, fazendo sem começo, sem meio e sem fim, tá? A gente só vai fazendo direto, tá certo? E ela vai subindo, olha pra vocês verem. Vai subindo, vai subindo. E a gente vai pegando só nessa perninha mais esticadinha, tá? Aqui, esse nozinho, a gente puxa bem ele. E aqui a gente pode cortar, ó, que ele automaticamente já vai se auto-arrematando, tá? Então, vocês cortem aqui, ó, bem rente. Dá um pinguinho de cola e segue subindo, tá? Arremata aqui essa parte de dentro e segue subindo. Vou subir aqui até eu ter uns 30, 32 centímetros de alça, desse mesmo jeito, como eu falei pra vocês, sem parar, com essa mesma sequência, tomando cuidado pra não pular nenhum pontinho, certo? Ela vai ficando mais robusta aqui, ó. Mas caso você queira mais grossinha ainda, é só você aumentar a quantidade de pontos no anel mágico, tá? A gente começou com 4, mas se você quiser, é só fazer com 5, 6 pontos, ela vai ficando mais grossinha, tá certo? Quando eu tiver aqui a quantidade de centímetros que eu acho legal, eu volto com vocês. Então, pessoal, fiz aqui a minha alça, tá? Aqui com um total de quase 32 centímetros, 31 centímetros e meio. E já cortei o meu fio. Ó. E como que eu vou fazer o arremate aqui dessa alça, gente? Eu puxo aqui essa pontinha pra fora. Eu venho aqui, ó, nessa alcinha de cima. Passo pra cá. Pego mais uma perninha. Passo pra cá. Opa. Pego essa perninha aqui, ó, como se fosse do ponto baixo. Passo pra cá. Ó. Como se eu estivesse aproximando as alcinhas de cima aqui. O nozinho, sabe, da parte de trás do ponto baixo, ó, esse daqui. Deixa eu ver aqui. Acho que já tá quase bom. Dá só mais um aqui, ó. Pega. Aí. Maravilha. Puxa bem, ó, só pra aproximar, sabe? Aqui. Daí eu venho e puxo pra baixo. Puxo bem aqui pra baixo. Essa pontinha a gente tem que esconder bem, tá? E tomar cuidado pra não ficar aparecendo na frente. Ó.
Desço bem. Se vocês conseguirem dar um nozinho por dentro, um pinguinho de cola, melhor ainda, tá bom? Ó. Corto o excesso de fio e tá pronta a nossa alça, tá? Daí, agora a gente vai aplicar na nossa bolsa. Então, pessoal, já estou aqui com a nossa bolsa, a parte do corpo da bolsa devidamente arrematada, tudo bem certinho, tá? Vou colocar argola, depois eu vou colocar o fecho tigre, pra depois pôr a alça, tá? Então, como que a gente vai fazer? Aqui, ó, temos a divisa, né? Da onde a gente fez a carreira de ponto baixo, ó. Aqui é a minha lateral e aqui já faz parte do corpo da bolsa. Então, eu vou dobrar aqui, ó, conforme fique aquela nervurinha da parte de trás do ponto, ó, junto, tá? Ó, vai ficar assim. Dessa forma. E agora eu vou atravessar a argola. A gente sempre vai atravessar no mesmo sentido. Aqui eu vou colocar, ó, nessa primeira carreirinha aqui. Pode ser até essa parte de cá, assim, ó. Pegando por trás da segunda carreira. Eu atravesso aqui. E aqui também. E tem que sair no mesmo sentido, ó. Então, aqui tá no... Deixa eu ver. Primeiro ponto, eu preciso que saia no segundo, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Não tá certo. Ó. No mesmo sentido, caso vocês queiram, pode deixar mais na pontinha aqui também, ó. Aqui assim. Como eu falei pra vocês, a única regrinha é que entre e saia no mesmo sentido dos dois lados, tá? Vou ver aqui. Posiciono. Aperto. Ó. Por isso que eu gosto dessa argola maior pra fazer esse processo, porque facilita. Se fosse aquela pequenininha, eu tava sofrendo. Aí, aqui desse lado a mesma coisa, encosta as duas partes da nervura. E aqui, ó, a gente vai fazer do mesmo jeito que tá desse lado de cá, tá? Então, ó, aqui eu fiz em cima da primeira carreira. E aqui também tem que ser a mesma coisa, ó. Primeira carreira desse lado e primeira carreira também desse lado. Ó. Tá? A gente olha bem aqui certinho pra ver se tá bonitinho. Aqui. Aqui só tem uma perninha passada a mais, tá? E é assim mesmo, gente. A gente sempre tem que estar olhando. Aí, prontinho. E agora tá certinho, ó. Tá bem retinho aqui em cima, tá paralelinho, bonitinho. E agora vamos pôr o nosso fecho primeiro, pra depois pôr a alça. O que que eu vou fazer aqui? Eu separo meu fecho e vou pegar duas tirinhas de fio. Pode ser uma tira que você já usou, tá? Porque aqui vai ficar escondidinho. Pego aqui, divido no meio, assim, ó. Vai ficar assim. Você vai pegar aqui, ó, com a alça
A cabecinha do tigre tá aqui, posicionada certinha. E essa alcinha você vai passar na argolinha de cima pra baixo. Passou de cima pra baixo, abre essa argolinha e puxa as duas perninhas. Dessa forma o nozinho vai ficar aqui bonitinho. Não vai ficar essa parte que fica feia. Deixa assim. Desse lado de cá, a mesma coisinha. Ó, de cima pra baixo. Abre a alcinha e passa aqui. Certo? Agora a gente vem na nossa bolsa. Olha aqui as carreiras, ó, a gente pode ver até por carreira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente pode fazer 1, 2, 3, 4, fazer mais ou menos aqui, ó, bem na divisa, ou medir com os dedos aqui, pra ver certinho onde vai ficar, e é mais ou menos aqui mesmo, tá? A parte do meio. Aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar muito aqui em cima esse fecho, eu tenho que deixar ele numa posição que vai ficar bem certinho, encaixadinho aqui, assim, ó, meio que deitadinha essa cabecinha aqui, tá? Também não pode deixar muito pra baixo, porque senão não vai fechar o suficiente. Então, tem que ficar mais ou menos assim, ó. E aqui, o que que eu faço também? Eu não posso passar essas duas alcinhas no mesmo sentido. Então, eu vou passar uma perninha pra um lado e a outra pro outro. Ó, puxo uma pra um ladinho. E eu venho no espaço diferente e passo a outra perninha. E puxo. Testo aqui pra ver, ó. Do jeito que eu falei pra vocês. Fica bem encaixadinho certinho, tá vendo? E daí, é só vocês darem um nó. Na verdade, são 2 nozinhos, tá? Dá 2 nozinhos aqui. E esconde a pontinha. E vocês vão fazer esse mesmo processo desse outro lado, ó. Posiciona aqui. E vocês vão fazer esse mesmo processo desse lado de cá, ó. Vai ficar assim, tá vendo? E vocês vão fazer do mesmo jeito. Separa as perninhas, uma para um lado e a outra para o outro. Opa! Aqui. Dá um nozinho e também faz o mesmo arremate que eu falei pra vocês, tá? Então, vocês vão esconder bem aqui pelas perninhas dos pontos e dar um pinguinho de cola, ó. E aqui, fechando, vai ficar bem certinho, tá? Ó. Vai ficar assim, praticamente. E agora, a gente vai adicionar a nossa alça. Primeiro, eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer o tassel. Depois, a gente coloca a alça. Então, vamos lá, pessoal, pro nosso tassel, tá? A gente vai precisar aqui de uma agenda. Essa daqui tem 15 centímetros de altura. E aqui, vamos iniciar o nosso processo. Já deixo aqui em vista um mosquetão e vou pegar mais uma tirinha, vou separar aqui uma tirinha, opa, pra gente amarrar o mosquetão no restante do tassel, tá? Então, vamos lá. Aqui eu gosto de fazer, gente, eu gosto de fazer essa parte das voltas todas do lado avesso aqui, ó. Porque quando a gente virar, ela vai ficar do lado direito. Então, vou dar aqui algumas voltas, arrumando meu fio pra ficar nessa posição assim, ó. Caso você tenha pouco fio, tenha em mente que a gente tem que deixar um pedaço bem grande, tirando esse pedacinho pra gente amarrar o tassel, a gente precisa do pedaço pra enrolar, tá? Então, toma cuidado aí pra não utilizar todo esse fio e faltar depois, tá? Então, vou dar aqui algumas voltas e já venho mostrar pra vocês. Mas sempre aqui, ó, com o lado avesso pra cima,
pra ficar com um acabamento bem legal depois. Então, pessoal, dei aqui 10 voltas, tá? Todos os jeitinhos que eu falei pra vocês, cortei um pouquinho a mais. E agora, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar, vou deixar aqui em cima da mesa, essa pontinha aqui tá solta, né? Depois a gente ajeita. Vamos amarrar o mosquetão no tassel. Vou passar essa pontinha aqui, ó, primeiro por dentro do mosquetão e depois eu venho aqui por baixo. Vamos lá que tá piscando a luz por conta do vento. Então, eu venho aqui por baixo, trago o mosquetão pra baixo também, tá? Ó. Eu gosto de deixar essa ponta um pouquinho maior, porque essa ponta também vai fazer parte do tassel. E agora, a gente traz mais pra cima aqui, ó, pra ficar bem no meio. Traz essa pontinha aqui pra frente, que é a que ficou um pouquinho mais curta, depois a gente ajusta ela. E eu vou dar aqui, ó. O primeiro nó, trago aqui pra cima, ó. Bem apertado, já desço de novo a perninha, ó, essa daqui. Dei dois nozinhos bem presos. Puxo aqui de novo, vou dar mais um, tá? Só pra garantir mesmo. Aqui. Aí. E agora eu posso tirar toda essa parte aqui. Tá? E agora, eu vou virar, ó, essa parte que tá o nó, eu viro pra baixo e já puxo o mosquetão pra cima. Ó. Puxo pra cima. Vai ficar assim. E antes de eu cortar, a gente vai amarrar essa partinha aqui que eu falei pra vocês. Olha pra vocês, ficou bem cheio o meu tassel, tá? Então, aqui agora essa parte são sempre ajustes, ok? E agora, vamos fazer aqui a parte de amarrar, tá? Pego aqui a parte da tira que eu falei pra vocês, ó. A gente já pode reservar. Vou fazer aqui, gente, essa alcinha, ó, deixar a alcinha a ponta pra cima, desse jeito, e eu vou posicionar no tassel. Aqui assim. Posiciono e seguro, ó, a ponta tá aqui, e o restante do fio tá aqui, e a alcinha tá aqui pra baixo. E agora, eu vou dar voltas, ó. Deixa essa ponta pra cá, e vou dando voltas. A gente ajusta bem pra ficar bem bonitinho aqui essa parte, ó. E também deixando do lado direito aqui o fio, ó. Aqui pra mim já tá bem legal. Opa. Aí. Agora eu corto mais um pedaço. Cuidado pra não cortar pouco, tá? E agora vamos amarrar aqui. Pra quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu gosto de usar o nó de tecelão. O que que é o nó de tecelão? Isso a gente faz quando a gente tá costurando normalmente com linha aguda de costura. Eu passo uma vez por dentro da alcinha, a gente já tem essa alcinha aqui, né? Ó, passo uma vez e eu volto e passo a segunda. Então, eu passo duas vezes aqui por dentro, ó. Dou uma puxada aqui e puxo pra cá. Puxo aqui em cima. Até esconder essa parte do nó. E agora, eu venho com a ponta e puxo bem. E aqui vai dar um nó bem firme nessa parte de baixo, tá? Eu acho que fica mais firme do que aquele outro tradicional que a gente usa pra tassel, tá? E agora, essa ponta, eu pego aqui a agulha, venho aqui no meio do meu tassel,
Puxo ela aqui pra frente. E desço aqui embaixo rente a essa parte aqui que a gente amarra, tá? Só pra ficar bem bonitinho. Agora a gente ajeita aqui essa parte de cima. E agora podemos começar a cortar aqui essa parte de baixo, tá certo? Eu gosto de amarrar tudo primeiro, tudo certinho. E agora sim, eu venho aqui, ó. E venho cortando. Ó. E agora aqui, gente, a gente vai aparar, só que eu tenho que aparar com bastante calma, tá? Por que, Ná, com calma? Não se empolga, porque pode ser que você pegue e comece a cortar, quando você vai ver, você vai acertando, acertando, acertando e fica só com um toquinho de tassel. Então, vai cortando aos pouquinhos. Chacoalha. Corta de novo. Até ficar com o tamanho que vocês querem. Então, pessoal, já finalizei aqui a nossa bolsa Eva, já coloquei aqui o tassel, apliquei a nossa alça, gente, ela ficou simplesmente maravilhosa, muito estruturada, bem delicadinha. E no final, eu gastei 400 gramas de fio, tá certo? Levando em consideração que o nosso rolinho tem 300 gramas, então eu não utilizei nenhum rolo e meio para fazer essa bolsa, que ficou super espaçosa também. Tá bom? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você assistiu todo esse tutorial, comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou Eva para me saber que você assistiu tudinho do começo ao fim. Também não esquece de compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, que eu tenho certeza que vão amar esse modelo. Ótimo pro final de ano e pras festas, tá certo? E também de hypar esse vídeo, que me ajuda muito, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!